Olá, sejam muito bem-vindos à nossa terceira aula do workshop Consultório dos Sonhos. Nesta série de 3 aulas, eu estou te mostrando o caminho que centenas de psicólogos e psicanalistas estão seguindo para viver do consultório, elevar o nível de suas carreiras, ganhando pelo menos R$ 7.000, captando pacientes do zero, fidelizando atendimentos para viver da profissão com o poder da interpretação dos sonhos e do diagnóstico psicanalítico. E presta atenção, isso serve tanto para profissionais que estão prestes a terminar a formação, desejando iniciar seus atendimentos, como para profissionais que já têm vasta experiência. O que eu vou te mostrar hoje tem o potencial para elevar a sua carreira a resultados que talvez hoje você nem acredite. Por exemplo, eu ganhava por volta de 14, 15. Depois eu cheguei a 20, até passei um pouco, e trabalhando menos, né? Esse que é o detalhe, né? Fazer um diagnóstico, coisa que eu nunca tinha feito. É saber qual é a estrutura do paciente. A minha clínica realmente deu um boom. Eu realmente faturei os R$ 7.000 que o professor fala que pode. Primeira sessão, depois que eu comecei há poucos dias fazendo com você, eu já tive um resultado com um paciente. E aí aquilo ali me deixou mais, né? Com mais sede, com mais vontade de aprender. E quanto é que você está ganhando no consultório? 9.000. Eu não tinha oportunidade e nem pedia para que os pacientes tragam os seus sonhos, né? Agora eu já atingi os 7K, estou ultrapassando os 7K. A divulgação e a captação que nós aprendemos no programa, ela é íntegra, ela é ética. A última conta que eu fiz, eu estava com eu estou com uma média de uns 9.000. E pessoas que leem, né, o meu perfil lá no Google, me ligam, e a maioria que veio para mim aceitou fazer o tratamento. Nossa, foi assim, impressionante. Eu, em tempo de um mês, toda semana tinha gente que ligava. E alguns eu acabei, assim, até dispensando, porque eu não tinha estrutura para atendê-los. De onde você foi para quanto? Fui em torno dos 20, tem vezes que eu já fui até 25. E eu confesso que, de todos os cursos que eu fiz, o único que me possibilitou ter um aprendizado sobre as técnicas, como que a gente conduz esse raciocínio clínico, eu só consegui com o seu curso. Eu tenho paciente que fala, olha, essa semana eu tive vários sonhos. Então, eu nem pergunto mais para alguns, eles já vão falando, né? Aprender a interpretar. Isso foi um passo muito importante para mim. Vários cursos que eu tive até hoje, você foi o único que nos possibilita ferramentas para poder trabalhar com a interpretação de sonhos de forma completa. Eu adoro compartilhar essas histórias porque elas mostram como existe um oceano azul de oportunidade de crescimento na nossa área de atuação. E no conteúdo de hoje, nós vamos falar mais sobre isso. Imagine por um momento que você tem nas suas mãos a chave para uma transformação radical na sua prática como psicólogo e psicanalista. Na aula 1, eu revelei os 3 erros fatais que estão sabotando a sua prática clínica, impedindo de você viver da profissão, ou seja, a captação passiva, focada em apenas indicações, a precificação errada do seu serviço, que não valoriza o seu serviço, e a não realização do diagnóstico da estrutura do paciente logo nas primeiras sessões. Imagine a confiança e a clareza que isso traz, tanto para você como paciente que procura um profissional para resolver esses problemas emocionais. Você já se perguntou por que alguns profissionais se destacam tanto e tendo um fluxo de pacientes saudáveis, ganhando pelo menos R$ 7.000, captando pacientes do zero, fidelizando atendimentos, para viver da profissão com o poder da interpretação dos sonhos e do diagnóstico psicanalítico, e tem uma lista de espera para encaixe, enquanto outros são obrigados a se dividir em 2 empregos ou fazer centenas de atendimentos a valores baixíssimos para convênios para poder fechar as contas no final do mês? A minha resposta completa a essa pergunta, de acordo com a minha vivência na área há mais de 25 anos, tendo atuado no Brasil e na Europa como psicanalista, está lá na aula 1. Na aula 2,
eu te apresentei os 3 pilares do método Della Páscoa que não te contam na formação para você ter o consultório dos seus sonhos. Ou seja, captar ativamente pacientes, cobrar um preço justo para o seu serviço e trabalhar com a interpretação dos sonhos em seus atendimentos para você conseguir acessar o inconsciente dos seus pacientes e ir além do superficial já nas primeiras sessões. Isso é um conhecimento de mais de 25 anos de prática, compilado em 3 pilares, para te mostrar como, seguindo um passo a passo, é muito mais rápido ganhar pelo menos R$7.000 captando pacientes do zero, fidelizando atendimentos com o poder da interpretação dos sonhos e do diagnóstico psicanalítico. É uma tríade que permite que você aplique na sua prática a velocidade de aprendizado e execução em relação a se você estudar isso de uma forma tradicional. Então, se você não assistiu algumas das aulas, foca aqui agora. Assim que acabar essa aula, você corre lá para assistir as outras, para você entender todo o conteúdo e absorver o máximo do workshop. Lembrando que essas aulas vão ficar disponíveis somente essa semana. Não deixe para assistir depois. Então, pega papel e caneta na mão e se prepara para anotar. Já vamos começar o conteúdo de hoje. Eu quero começar a nossa aula de hoje agradecendo todo o retorno que eu venho recebendo sobre as aulas do workshop, seja na comunidade do evento, lá no Facebook ou nas redes sociais. Eu fico muito feliz em saber que muitos aqui já começaram a mudar sua prática clínica e logo, logo estarão vivendo do consultório como sempre sonharam. Uma das principais dúvidas que venho recebendo e julgo ser de fundamental importância para todo psicólogo, psicanalista que está participando desse workshop é: estou no início da carreira e ainda não tenho pacientes. O que eu faço? Esse é o melhor momento para você começar. Você pode ter terminado a sua formação agora e nota que até tem conhecimento teórico, mas tem muita dificuldade em captar pacientes e aplicar seus conhecimentos na prática e nos espaços de supervisão. Você não sente seus questionamentos serem respondidos, porque o ambiente de competição é muito acirrado e a hostilidade te inibe e paralisa diante de seus desafios, tanto no que se refere à divulgação do seu trabalho, como no manejo das diferentes situações clínicas. Então, eu vou te dar exatamente a direção para você viver do consultório. Justamente porque você está iniciando, que você precisa de um método, com um passo a passo para você aplicar no dia a dia de sua clínica. Para ganhar pelo menos R$7.000, que avalio com toda a minha experiência, depois de ajudar centenas de profissionais na mesma situação que você, ser o pontapé inicial para você viver do consultório, captando pacientes do zero e fidelizando seus pacientes para viver da profissão, você precisa de um método que te permita ter um fluxo de possíveis pacientes chegando toda semana, diagnosticar as estruturas dos pacientes e, conforme o diagnóstico, através da interpretação dos sonhos, traçar um plano terapêutico que seja eficaz para os diferentes quadros clínicos. Aí você vai conseguir fidelizar os pacientes nos atendimentos, cobrar o valor justo pelo seu trabalho, captando pacientes que tenham condições de pagar pelo seu serviço, e é natural se sentir inseguro no início. Ainda mais quando você não sente que a sua insegurança é acolhida pelos seus pares. E quando estamos iniciando, é o momento que mais precisamos de um ambiente acolhedor, de cooperação entre os colegas, onde reina a generosidade, a solidariedade, criando uma inteligência coletiva poderosa, que esclareça suas dúvidas, que te dê segurança e potencialize as suas capacidades individuais. Se isso não for um objetivo claro para você, você até pode desviar do seu caminho e acaba tendo dificuldades de viver do seu consultório, porque vai tentar atalhos. Para resolver a sua falta de pacientes, você acaba entrando em armadilhas da profissão. E essa é uma das questões que mais recebo. Convênios são uma saída para encher a agenda? Para resolver a sua falta de pacientes, você pode achar que os convênios são uma solução para o seu problema, comemorando quando tiver com a agenda cheia de pacientes. No primeiro momento,
esse pequeno sucesso de sair de uma agenda vazia para uma agenda cheia de pacientes pode até parecer atrativo para você. Mas com o tempo, você vai perceber que seu consultório não vai prosperar desse modo e você não vai alcançar pelo menos R$7.000, que é o que você precisa para começar a viver da profissão. Seu corpo e sua mente vão estar cansados e você vai se sentir desvalorizado, trabalhando muito e ganhando pouco. Porque alguém que recebe, em média, R$20 por atendimento, por exemplo, atendendo 10 pacientes por dia, consegue ganhar no máximo R$1.000 por semana, se trabalhar de segunda a sexta-feira. Ao final do mês, o faturamento do consultório é de R$4.000. E eu sei que esse valor não vai te permitir viver dos seus atendimentos, porque esse dinheiro não vem limpo na sua conta. Você tem outros custos com o seu consultório, como aluguel, luz, água, limpeza, mobiliário, impostos, fora os investimentos que você ainda precisa fazer para se especializar, para melhorar sua atuação profissional, e mesmo que você atenda somente online, você também tem custos com internet veloz, com luz, com ar-condicionado, com taxas e outros serviços. Agora, se você segue um método onde, além de aprender a se destacar entre os profissionais da psicologia e da psicanálise, você ainda aprende a captar pacientes que podem pagar o valor cheio da sua sessão, você não só vai conseguir viver confortavelmente dos seus atendimentos, como vai ter tempo e recursos para continuar a investir e se especializar ainda mais. Eu fico assim, até emocionada de falar, sabe? Porque se eu não tivesse encontrado o seu curso, eu estava aí vagando, sei lá como, só tentando ser uma psicanalista, né? E através do seu programa eu consegui. Então, eu sou muito grata. Você sente uma psicanalista agora? Agora eu sou. Eu não me sinto, eu sou. Sabe? Olha, que legal. Você. Ai, chorona. Mas é verdade, sabe? Mudou de verdade a minha vida. Esse ano foi um presente para mim ter entrado nesse curso e ter conhecido você, professor, que criou esse método, e todas as pessoas que eu conheci lá dentro também, que me acolheram, né? Então, eu sou muito grata mesmo. Acompanhe o meu raciocínio. Se você divulga o seu trabalho direcionado a captar pacientes que podem pagar consultas particulares acima de R$150, você precisa de 12 pacientes por semana para ganhar acima de R$7.000. Isso equivale a menos de 3 atendimentos por dia. E se você acha que R$150 é um valor alto, saiba que esse valor está bem abaixo do valor mínimo que recomenda o Conselho Federal de Psicologia, que orienta que o valor mínimo da consulta psicológica seja de R$207,02. Durante essa semana te mostrei alunas minhas que cobram esse valor e acima disso, e tem um fluxo saudável de pacientes. Outra questão que apareceu bastante nesse workshop é a dúvida que vocês têm sobre se a interpretação que você faz é correta ou não quando o paciente traz um sonho. Olha só, no meu método eu mostrei que essa dúvida é eliminada quando você aplica os 3 passos para trabalhar com a interpretação dos sonhos, porque o paciente vai servir de bússola para você no oceano de significados que a interpretação dos sonhos oferece. Quando você não sabe o que fazer, o paciente dá sinais de que não enxerga você como especialista. E quando o paciente não se sente seguro com o seu trabalho, ele chora o preço, ele desmarca muitas consultas e, eventualmente, acaba interrompendo ou abandonando a terapia porque não vê valor no seu trabalho. Esse é o ponto essencial para quem quer viver da psicanálise. O paciente precisa perceber você como um especialista no seu campo de atuação. Aquele tipo de profissional que se destaca pelas suas capacidades de entender e trabalhar de maneira eficaz os problemas emocionais do paciente. E quando você tem um método a seguir, você vai aprender técnicas para trabalhar em dupla com o paciente na prática. Você nunca mais vai precisar recorrer
a hipóteses incertas para interpretar um sonho, porque você vai ter um passo a passo a seguir que vai gerando as próprias respostas ao trabalhar com o inconsciente dos pacientes. E eu quero te dar uma amostra de como fazer isso agora. Eu vou compartilhar contigo uma ferramenta que, quando eu estava na Itália e bati no fundo do poço, essa ferramenta fez a minha prática, a minha realização profissional mudar completamente do dia para a noite. Teve um efeito de um tesouro escondido para mim. Como eu iniciei esse assunto na aula 1 e dei um pequeno exemplo na aula 2, o tesouro escondido que eu descobri lá na Itália é como estudar os filmes para dominar o diagnóstico psicanalítico e se transformar um especialista na interpretação dos sonhos. Esse tesouro escondido é um atalho, porque vai levar os seus atendimentos a um nível de excelência, já que você vai poder saber sobre as estruturas dos pacientes, usar o manejo técnico adequado para aquela estrutura e se transformar em especialista na interpretação dos sonhos sem ter que estudar mais teoria. Para isso, os cineastas e eu já fizemos esse trabalho para você. Cineastas e roteiristas estudaram a fundo sobre as estruturas dos pacientes e a relação dos sonhos dos personagens com aquela estrutura antes de colocar a história nos filmes. No método de La Páscoa, o estudo desses filmes vai acelerar a memorização desses conceitos e a aplicação desses conhecimentos na prática. Agora eu vou te mostrar um exemplo de como isso é possível. Imagina um paciente que chega na sessão e te conta um longo sonho onde a sua casa entrou dentro de um ciclone e voou para outro mundo. E neste outro mundo existem 4 bruxas, 2 bruxas boas e 2 bruxas más. Quando o paciente fala nessa divisão de bruxas boas e más, a gente já pode, de cara, antes que o paciente continue falando do sonho, pensar em aspectos cindidos dentro da própria personalidade do paciente, dentro da própria mente do paciente. Esse é o caso do filme O Mágico de Oz, de 1939, com a Judy Garland. A Judy Garland faz o papel da Dorothy, que canta Somewhere Over the Rainbow. E paro por aqui porque sou super desafinado. A Dorothy é uma menina órfã que mora com seus tios numa pequena fazenda no Kansas e vive em companhia de seu cachorrinho Totó. A senhora Ghost, dona da boa parte das propriedades daquela região, leva o animal embora após ela ser mordida na perna. Os tios nada podem fazer, ficam impotentes, pois ela tem uma autorização do xerife para pegar o cachorro. A menina chora e fica desejando um lugar além do arco-íris, um lugar onde não existam problemas, um lugar onde os sonhos se tornam realidade. Mas o Totó ele consegue fugir da senhora Ghost. E a Dorothy escapa com ele para tentar salvar ele do trágico destino que ele vai ter. E aí, no caminho da fuga, eles encontram o professor Marvel, um curandeiro farsante. Ele percebe que a menina está com problemas e está frágil e convence ela a voltar para casa, fazendo de conta que está tendo uma visão na sua bola de cristal. Quando ela chega em casa, um ciclone está destruindo tudo na volta e ela não consegue entrar no abrigo da família e fica desprotegida no meio da tempestade. A janela do quarto dela é arrancada pela força do vento e acerta ela bem na cabeça. Naquele momento ela desmaia e começa a sonhar. No sonho, a janela do quarto se transforma numa alegoria do cinema. Vira uma tela do cinema. A gente vê uma árvore com as raízes voando, um galinheiro da fazenda passa pela janela, e aí a Dorothy acorda com barulho e começa a assistir as imagens. Agora ela é uma espectadora do que está acontecendo ali fora, tanto quanto a gente. A gente assiste junto uma vaca voando. Não tem lógica nessas imagens. É bem a realidade dos sonhos, que não há uma lógica racional. A tia Anne faz tricô e acena para Dorothy. A senhora Ghost também aparece e se transforma na bruxa malvada do leste. E o desejo que a Dorothy tem de ver
a senhora Goethe, morta, se realiza no sonho, tal qual nos disse Freud. Ela abre a porta da casa e entra num mundo onírico e cheio de cores lá de Oz. A beleza do mundo de Oz é estonteante. A casa da Dorothy está destruída. A bruxa boa do norte aparece para ver o que aconteceu. E ela foi informada da morte da bruxa má do leste. Todos pensam que a Dorothy matou a bruxa, porque a casa caiu em cima dela e ela está realmente morta. A Dorothy realizou os seus desejos de morte. Então a bruxa malvada do oeste aparece, que também é a senhora Goethe. Vejam bem, o sonho pode também ter o seu duplo, né? Ela está furiosa com a morte da irmã e quer vingança, mas os tais dos sapatos de cristal que a bruxa boa coloca nos pés de Dorothy a protegem contra a bruxa que nada pode fazer, enquanto a Dorothy estiver usando esses sapatos de cristal. E a bruxa vai ter que ir embora. O resto da história a gente já conhece, né? Vocês devem se lembrar bem. Ela vai pegar esse caminho pela estrada de tijolos amarelo para chegar até a cidade das Esmeraldas, na esperança que o mágico de Oz a ajude para voltar para casa. No meio do caminho ela vai encontrar o espantalho, vai encontrar o homem de lata e vai encontrar o leão também. Eles vão invadir o castelo da bruxa malvada do oeste. A Dorothy vai usar um balde de água para ajudar o espantalho que está pegando fogo. A água vai acertar a bruxa no rosto e a água vai matar a bruxa que derrete com a água. Daí o que acontece? Eles voltam para a cidade das Esmeraldas. O Totó descobre que o mágico é um farsante. A Dorothy descobre que ele não pode ajudá-la. E todos devem encontrar dentro de si a força para mudar. O espantalho tem o cérebro para pensar os pensamentos e não sabe. O leão descobre que só precisa mudar de perspectiva. O homem de lata tem validado as suas emoções. E a Dorothy usa a sua força interna para encontrar o caminho de volta para casa. Aqui eu só estou fazendo um resumo rápido da história para vocês. Já vou chegar na análise, tá? O final é aparentemente feliz, porque está tudo destruído no Kansas por causa do ciclone. E vejam que ela encontra todos os personagens que estavam no sonho. Os 3 que fazem parte do espantalho, o leão e o homem de lata, e ali o professor Marvel, que é o mágico de Oz. O tio Harry e a tia Anne não estão nos sonhos. Mas aí, a partir do final do filme, a gente fica com muitas perguntas na cabeça. Se a gente quer ver esse filme com o olhar da psicanálise mesmo. Por que a primeira parte do filme é em preto e branco, por exemplo? Qual é o significado do ciclone? Por que existem 4 bruxas, 2 boas e 2 más? O que significa o espantalho, o homem de lata e o leão para Dorothy? Já que o sonho sempre tem a ver com o sonhador, não tem a ver com outras pessoas. Tem a ver com a Dorothy, não com outras pessoas. Por que o mágico de Oz ele é um farsante? Por que ele aparece assim num sonho? Qual o significado da casa caindo sobre a bruxa e a matando? Por que está ali assim daquele jeito? E como é que a gente pode entender os sapatos de cristal da Dorothy, que a protegem da bruxa? Vamos começar falando por que o filme é em preto e branco e colorido. Este foi o primeiro filme Technicolor da história do cinema, ao lado do E o Vento Levou. Dizem as más línguas que a primeira parte do filme e a última, que eram uns 20 minutos mais ou menos, foi para economizar, que usaram em preto e branco, mas eu não acredito nisso. Eu acredito que era realmente para entrar na questão do Technicolor quando entra no mundo de Oz. Aí sim, né, a entrada do cinema, que também inaugura a sua fase do mundo colorido no mundo próprio dos sonhos. O ciclone que aparece antes da Dorothy dormir, a gente pode interpretar como a força das pulsões da Dorothy,
Principalmente a pulsão de morte que está tão presente na mente dela, pelo ódio que ela está sentindo, pela irritação, esse ódio destrutivo que ela está sentindo pela senhorita Gaut. A casa que cai sobre a bruxa malvada do oeste também representa o quanto a pulsão de morte está intensa na mente da Dorothy, que realiza o seu desejo de morte na senhorita Gaut. E por causa disso tem a casa meio destruída, porque quando a pulsão de morte ela é muito forte, muito intensa, ela também abala as nossas bases, as nossas estruturas, porque a casa ela é um símbolo que representa o eu do sujeito. Então, se um paciente sonha com isso numa sessão de análise, traz esse tipo de sonho numa sessão de análise, vocês podem pensar em hipóteses desse tipo, principalmente se depois nas associações o paciente levar a conversa para esse lado. A Dorothy está lotada de pulsão de morte na própria mente, né? E aí ela realiza o seu desejo de morte com essa casa caindo violentamente sobre a senhorita Gaut, que é uma bruxa. Só que isso danifica a casa pela intensidade dessa pulsão de morte. E o seu eu está sendo ameaçado por isso também. Os sapatos de cristal vão representar o modo frágil, como a Dorothy está conseguindo lidar com as pulsões destrutivas dentro da sua mente. Ao mesmo tempo, essas defesas, mesmo as defesas adaptativas, vão ser o que permitem a Dorothy de voltar para casa, que é o seu próprio eu. A divisão de bruxas boas e más representa o modo infantil e não integrado da criança de lidar com as coisas do mundo. É muito similar aos conceitos de seio bom e seio mau que a Melanie Klein usou para descrever o modo como o bebê se defende das próprias angústias primitivas na posição esquizoparanoide. Lembram disso? Você já deve ter ouvido falar seio bom, seio mal, Melanie Klein, posição esquizoparanoide. O que significa, então, o espantalho, o homem de lata e o leão? Para mim, são uma das coisas mais significativas deste filme. O espantalho, ele simboliza o ego da Dorothy. Ele tem que mediar as demandas do id e as exigências do superego. É para isso que o ego serve. E o ego da Dorothy está impossibilitado de pensar pela crise de identidade que a Dorothy está passando. A Dorothy tem um problema de identidade muito forte. E o espantalho lembra que tem um problema, que ele não consegue pensar. Então, a Dorothy não está conseguindo lidar com as exigências do superego e as demandas, principalmente destrutivas, que estão vindo do seu id, que estão querendo pressionar para terem espaço, para serem descarregadas no mundo externo. Ela não sabe quem ela está bem confusa, ela está tão confusa quanto Alice no País das Maravilhas. Ela se pergunta, e se pergunta mesmo, se ela é uma pessoa ruim ou má, por sentir tanto ódio por alguém como ela sente pela senhora Gaut e viver arrumando confusão, como a tia Anne diz para ela, para de arrumar confusão, que tu arruma confusão toda hora, menina, ou se ela é uma menina boa, se ela é uma menina generosa. Quem é a Dorothy, afinal? Ela está nesse dilema, ela está nessa indefinição. Vamos lembrar que Dorothy é uma órfã, né? E ela já tem essa carga do abandono junto com si, ela já tem essa carga de quem é adotado por outras pessoas. O homem de lata, ele simboliza o id da Dorothy. Ele está enferrujado e está se afastando do próprio desejo. O ódio que ela sente aumenta as fantasias sobre os pais originais, os pais que a abandonaram na infância. E porque toda a criança órfã tem fantasias sobre os pais, seja porque os pais morreram, ou seja porque os pais a abandonaram de vez. Porque se os pais morreram, elas vão ter fantasias de que elas mataram os pais, por exemplo.
É muito comum isso, e a Dorothy não escapa desse tipo de fantasia. E o ódio que ela está sentindo aumenta esse tipo de fantasia em relação a esses pais biológicos, né? Não a tia Anne e o tio Harry. A tia Anne e o tio Harry também, mas nesse caso eu estou falando dos pais biológicos. E os substitutos de contrapartida também acabam tendo esse tipo de resquício, porque eles não tomam uma atitude muito ativa quando a senhora Goat vem pegar o cachorro. Eles são passivos, principalmente o tio Harry, que parece que não consegue fazer nada. Então, se nada for feito, o destino dos desejos da Dorothy e do Ed é a paralisia, o vazio, a anestesia para lidar com as experiências emocionais frustrantes, com a dor mental. O desejo da menina vai ser inibido e vai ser totalmente deslocado para os sintomas. Vai ter uma formação de compromisso, como Freud dizia, entre o desejo e os sintomas que a Dorothy vai desenvolver se ela fosse uma paciente. Se é alguém que procura por um atendimento, por exemplo, com um psicólogo ou um psicanalista, esse processo que eu estou dizendo, ele já aconteceu, ele não é que ele vai acontecer. O leão, ele representa o superego da Dorothy. Ele está amedrontado com todas as proibições a que está sujeito e ficou pequeno, se apequenou, está sucumbindo ao complexo de Édipo. Se a crise que ela está passando não for transformada, ela vai usar defesas cada vez mais primitivas para lidar com as adversidades e os sofrimentos que ela vai passar. O seu superego corre o risco, e corre mesmo, de se transformar no superego das estruturas psicóticas, por exemplo, que nos fala o Wilfred Bion, um psicanalista britânico muito famoso. A Cidade das Esmeraldas é uma alegoria da mente da Dorothy. Veja bem, a Dorothy deseja uma mente fálica, poderosa, olha só como é grande a Cidade das Esmeraldas, olha só como ela está com símbolos fálicos ali, coisa que a Dorothy não tem, ela não tem poder nenhum. E ela quer ter poder, ela quer ter um lugar, uma estrutura, um eu poderoso, bem diferente de como ela enxerga o próprio eu dela. Dá para ver o quanto os modelos de identificação da Dorothy estão muito frágeis. Ela quer que os modelos paternos e maternos, os modelos parentais, sejam poderosos, mas se defronta com modelos passivos e falsos, como são os modelos dos tios, que são muito passivos e impotentes frente às adversidades da vida, e o professor Marvel, que é um falsário, um farsante. A viagem toda que ela faz simboliza sua trajetória de amadurecimento através do complexo de Édipo. Isso nós vamos encontrar muito nos sonhos dos pacientes. Pacientes se deslocando de um lugar para o outro, paciente viajando. E isso é uma tentativa dos pacientes de buscar um amadurecimento. E muitas vezes atravessando o próprio complexo de Édipo. Né? No caso da Dorothy, essa jornada de amadurecimento, assim como Alice no País das Maravilhas também, que está lá dentro do sonho da Alice, que direção ela tem que tomar, para que lado ela tem que ir, vai desde as fantasias de morte da mãe má da Dorothy, que a deixou, que a abandonou, até o declínio, quando as estruturas mentais se solidificam e tem a instauração de um superego neurótico. É esse tipo de trajetória de amadurecimento que a gente está vendo no Mágico de Oz. O mágico, ele representa o pai interno desidealizado da Dorothy. A idealização infantil ruiu, acabou. E Dorothy, ao final de toda a sua jornada, consegue fazer uma síntese, como dizia Melanie Klein. Ela consegue, no filme, fazer a passagem da posição esquizoparanoide para a posição depressiva, onde é possível a síntese, onde o pai interno não é um farsante por completo, onde tem características boas e ruins, e ele acaba sendo integrado dentro do ego da Dorothy. O mágico é o deslocamento desse pai interno desidealizado. Nós estamos aqui vendo um deslocamento. Por causa disso,
ela consegue representar simbolicamente a imagem do pai que a deixou órfã, por exemplo. As suas fantasias de ter provocado a morte dos pais diminuem por causa disso, e o seu desejo fica livre para ser reinvestido em seus pais substitutos, em seus substitutos paternos. Agora ela vai poder ter uma relação mais saudável, inclusive, com a tia Anne e com o tio Harry. E isso também acontece dentro do processo terapêutico, quando a gente começa a analisar os sonhos dos pacientes. Ao acordar, a Dorothy se decepciona por se dar conta de estar sonhando. O impacto da realidade é tão forte que a gente volta à imagem preto e branco, mas é no Kansas onde tudo faz sentido. Nenhum lugar é melhor do que o nosso lar, né? Isso se vê em muitas obras literárias, desde a Odisseia do Homero. Mesmo voltando para a fazenda destruída pelo ciclone e tendo a senhora Gulch no encalço, a garota se sente em condições de enfrentar esses problemas, ao invés de fugir desses problemas. Ela pode finalmente transformar a própria realidade sem sucumbir a ela. Como é que a gente vai trabalhar com um paciente na prática, se ele trouxer um sonho assim, e eu não entendi nada sobre o significado do sonho do paciente? Você pode perguntar para o paciente sobre o que aconteceu no dia anterior do sonho. Pergunta assim para ele: o que você acha que pode ter causado seu sonho? Você vai atrás do resto diurno que causou o sonho do paciente. No nosso exemplo aqui, a Dorothy diria o que aconteceu antes do sonho, que ela teve uma discussão com a senhora Gulch e teve aquela tentativa bem frustrada de conversar com a tia e o tio, que não a escutaram, que diziam que ela só arranjava confusão e só atrapalhava, que eles tinham que lidar com a incubadora velha que estava dando problema. Também ela tentou conversar isso com um funcionário da fazenda, que no sonho é o espantalho, né, que diz para ela que ela não usava o cérebro para lidar com a situação, e parecia que ela tinha palha na cabeça. Isso tudo é o resto diurno que a Dorothy vai nos contar quando a gente faz essa pergunta para o paciente. Como no caso do outro funcionário também, que depois no sonho virou leão, e falou que ela devia ter coragem para dizer à senhora Gulch o que pensava, mas também ficou super assustado quando ela caiu no chiqueiro. E o terceiro, que no sonho virou um homem de lata, que nem deu bola para Dorothy, nem escutou, nem conversou com ela, nem nada. E tudo o que aconteceu depois também faz parte do resto diurno, do que provocou o sonho da Dorothy. A ida da senhora Gulch com a autorização do xerife para levar o cão embora, a fuga da Dorothy e do Totó, o encontro com o professor Marvel, a volta para casa, o ciclone, o desmaio, tudo isso é resto diurno que a paciente pode nos contar na sessão, se a gente investiga isso, se a gente faz essa pergunta. Isso pode ser a porta de entrada para a gente começar a trabalhar o sonho do paciente, sem sair direto na interpretação. Lembra que eu falei, fazendo o paciente ser protagonista do processo. A partir daí você vai poder perguntar que impressões, que sensações, que pensamentos esse sonho teve para a paciente. Se ela dissesse que não consegue pensar em nada, por exemplo, você pode perguntar sobre um símbolo específico do sonho, mais ou menos desse modo aqui, ó. O que você acha do fato da senhora Gulch ter se transformado em duas bruxas? Você pode perguntar algo desse tipo, diretamente. Escolhe um símbolo e pergunta sobre esse símbolo para a paciente. A gente pode também escolher que o paciente fale sobre como ele se sentiu. Mas aqui a escolha é sobre o pensamento. O que você acha? O que você pensa sobre esse símbolo da senhora Gulch ter se transformado em duas bruxas? Isso pode servir de ponto de partida, por exemplo, para você falar do desejo de morte da paciente e o quanto isso assusta ela, o quanto isso deixa ela apavorada, o quanto ela não aceita se ver assim, o quanto ela se recrimina por esse tipo de desejo e de pensamento. Você também pode escolher outro símbolo para perguntar, caso a paciente não fale
espontaneamente. Por exemplo, você pode perguntar sobre o que faz pensar a figura do mágico farsante. Pode perguntar para a paciente, tá, e esse mágico farsante, o que te faz pensar? Que impressão você tem sobre esse mágico farsante nesse sonho que você teve? Segue as ideias do paciente e depois você vai fazer as ligações entre os desejos que o paciente tem repletos de conflito que ele sonhou com os problemas que ele traz na terapia, que vai ficar evidente isso. Ter sido abandonado, por ser adotado pelos tios, pelos problemas de relação que tem com esses tios, até pelo ódio que sente eventualmente em relação aos tios, e você vai ajudando a paciente a se dar conta dessas questões. O medo que ela tem da própria agressividade. Quando uma paciente tem a agressividade e a pulsão de morte tão elevada como tem a Dorothy aqui no Mágico de Oz, como eu mostrei para vocês, inevitavelmente vai ter medo da própria agressividade. A confusão sobre quem ela realmente é também vai ficar cada vez mais clara. Esse é o máximo que eu consigo entregar até aqui, nesse espaço de 3 aulas gratuitas. Até mesmo porque eu idealizei o workshop Consultório dos Sonhos para conseguir te entregar a visão da significância que a captação ativa, a valorização do seu trabalho e a condução eficaz do trabalho psicanalítico tem para o seu consultório. Nosso ofício é fundamental para os tempos atuais, mas para sermos cada vez mais valorizados como profissionais, precisamos nos valorizar em primeiro lugar, atraindo pacientes que podem pagar pelos nossos serviços e oferecendo uma resposta à altura das necessidades e expectativas dos nossos pacientes. E pela minha experiência de mais de 25 anos de profissão, isso só é possível quando o profissional tem o domínio de como captar os pacientes certos do zero e de como fidelizar o paciente, usando o diagnóstico psicanalítico e a interpretação dos sonhos desde as primeiras sessões. Nada, absolutamente nada vem antes disso na psicanálise. E quem sabe fazer isso automaticamente sai do mar de profissionais que estão matando cachorro a gritos para sobreviver, profissionais generalistas que tratam todo mundo de forma igual e estão pensando em desistir porque a clínica não cresce, não prospera. Você se eleva ao status profissional de especialista com resultados técnicos e terapêuticos de referência, com autoridade de quem entrega resultados transformadores e, por consequência, esses profissionais têm um fluxo saudável de pacientes e o valor que ganham por sessão é digno e justo pelo trabalho que entregam. Esse é meu propósito, infundir a psicanálise como um método de tratamento contemporâneo que é capaz de gerar transformação real através de profissionais capacitados para trabalhar com o inconsciente dos pacientes. E agora, para quem compreendeu isso e quer dominar esse método para ganhar pelo menos R$7.000, captando pacientes do zero, fidelizando atendimentos, para viver da profissão com o poder da interpretação dos sonhos e do diagnóstico psicanalítico, tendo acesso a um passo a passo com tudo que você precisa saber, da teoria à aplicação prática, contando com o meu direcionamento personalizado, mostrando o caminho, supervisionando o seu desenvolvimento em um ambiente próximo, colaborativo, onde além de te ensinar, seja acessível para você tirar todas as suas dúvidas, na medida que elas forem surgindo, especialmente para você, eu tenho uma oferta muito interessante. Olha só, talvez você saiba, talvez não, mas eu tenho um programa de especialização chamado Filmes e Sonhos 2.0, onde eu te ensino como aplicar o método de La Páscoa passo a passo, onde você vai aprender a ganhar pelo menos R$7.000, captando pacientes do zero, fidelizando atendimentos para viver da profissão com o poder da interpretação dos sonhos e do diagnóstico psicanalítico. Olha um pequeno exemplo que meus alunos falam sobre isso. É uma valorização muito grande. Quando você usa esse instrumento na análise do paciente, isso me deu confiança para cobrar um valor mais justo também. E eu fiz essa mudança depois do curso.
Eu tenho que ser justa comigo com o que eu entrego. Eu entrego tanto no sentido de estar ali, de estudar, de ajudá-lo, né, a se conhecer. Ele percebe que eu estou inteira, eu estou, né, não estou... a coisa é profunda, porque o sonho leva a questões profundas, né? E isso valoriza, e pagam satisfeitos, nem questiona, porque sabe que está entregando para alguém que realmente está entendendo o que está fazendo. Então, como funciona isso na prática? É um programa online, ou seja, você tem a praticidade de poder estudar de qualquer lugar do mundo, fazendo seus próprios horários de estudo, necessitando apenas de um aparelho conectado à internet, podendo ser o seu celular, um computador, ou até mesmo assistindo por uma televisão, desde que tenha conexão com a internet. Eu criei esse curso justamente para difundir a importância da especialização em aspectos que não são tratados nas nossas formações e que deixam lacunas profundas que impossibilitam que a gente viva da profissão. E eu fiz isso de forma simples, acessível, mas profunda e transformadora. As inscrições para a minha próxima turma abrem na segunda-feira, às 8 horas da manhã. E a turma tem vagas limitadas para que eu consiga dar atenção a todos. Lembrando que foram milhares de profissionais participando desse workshop. E provavelmente essas vagas se esgotarão rapidamente. Deixa só eu te explicar o que os meus alunos terão acesso nessa especialização. Atenção! Eu criei essa especialização num formato de rota simples e objetiva para que você consiga ganhar pelo menos R$7.000, captando pacientes do zero, fidelizando atendimentos para viver da profissão com o poder da interpretação dos sonhos e do diagnóstico psicanalítico. E eu vou te ensinar como usar isso para determinar um plano de manejo adequado, específico para cada paciente. Então, o programa ele é dividido em 2 módulos, compostos por aulas gravadas e ao vivo, onde as aulas gravadas e o material de apoio você já terá acesso logo que fizer a sua matrícula. E as aulas ao vivo serão semanais, seguindo um cronograma de conteúdo que é divulgado sempre com uma semana de antecedência. E caso você não consiga participar ao vivo, poderá sempre rever a gravação da aula e tirar suas dúvidas diretamente comigo pelo grupo da sua turma. Eu pensei o programa dessa forma para que você consiga ter o melhor aproveitamento dos conteúdos dentro da sua rotina, e eu sei que a maioria de nós tem uma vida corrida, cheia de obrigações, casa, família, trabalho, e fiz assim para que isso não seja um impedimento para a sua especialização. Então, os módulos do programa são divididos assim. Módulo 1 é onde você vai dominar o diagnóstico psicanalítico. Nesse módulo, são 5 aulas detalhadas sobre cada estrutura da personalidade e suas características. A autística, a psicótica, a borderline, a perversa e a neurótica. Isso vai te dar domínio teórico e prático para identificar as estruturas em cada paciente. O que é essencial na psicanálise, e aqui entra um dos principais diferenciais da minha metodologia. Para fixar e validar o seu conhecimento, eu vou te entregar uma lista de filmes analisados e comentados por mim, onde os personagens são um exemplo de cada estrutura da personalidade. O benefício disso é imensurável para o seu aprendizado, porque você vai ver na prática, com riqueza de detalhes, cada estrutura representada por um personagem de um filme. Aí você vai facilmente validar o seu aprendizado analisando esses personagens. Acredite, isso tem o poder de transpor a barreira entre teoria e prática. O conhecimento que levaria anos para você assimilar estudando em livros é possível adquirir assistindo apenas às cenas do cinema quando tiver o direcionamento correto. O benefício disso é óbvio. Quando surgir um paciente semelhante, você vai ter a segurança como se já tivesse analisado pacientes iguais. E isso transmite a sensação de que você realmente entende a necessidade dele, de que você é um especialista. Daí para frente, a transferência positiva saudável é muito mais rápida e assertiva. E no encerramento desse módulo de diagnóstico psicanalítico, eu te entrego um material que eu aplico nos meus atendimentos, chamado Mapa do Paciente, que é um roteiro prático para o diagnóstico, para você usar no seu dia a dia.
O benefício disso é que você vai passar a usar um processo estruturado no diagnóstico e vai reduzir o seu trabalho, vai aumentar a eficiência, porque te oferece precisão. Isso vai eliminar qualquer insegurança no seu diagnóstico, porque é um método claro e estruturado para avaliar os seus pacientes. Depois disso, vem o módulo 2. É aqui que você vai aprender na prática como interpretar os sonhos com autoridade e eficiência. Aqui você terá acesso a essa metodologia única e exclusiva que vai transformar completamente a sua capacidade de trabalhar e interpretar os sonhos de seus pacientes. Você terá acesso a mais de 60 filmes analisados minuciosamente. Você não só aprenderá a arte da interpretação dos sonhos, mas também entenderá profundamente como eles repetem conflitos internos dos seus pacientes. Essa abordagem inovadora que combina a psicanálise com o cinema tem o benefício prático de aumentar a eficácia e a rapidez no seu aprendizado. Aqui você tem possibilidade de absorver um conteúdo que poderia levar décadas de estudo se você buscasse aprendê-lo somente com livros e artigos científicos. Mas com o cinema, você consegue o mesmo resultado em apenas algumas horas. Os filmes são mais práticos, e isso que nós fazemos aqui. Você tem acesso aos melhores filmes oníricos que eu escolhi e analisei e comentei frame a frame, minuciosamente. Esse módulo resolve o seu desafio de conectar teoria e prática. Aqui eu te entrego um entendimento intuitivo e eficaz dos sonhos, e você ganhará confiança, eliminando frustrações e inseguranças. Cada filme analisado é uma experiência realista que se equipara a sessões terapêuticas reais. Isso vai expandir as suas habilidades terapêuticas de interpretar e correlacionar aos sonhos dos pacientes. Seguindo essa metodologia, você passa a ter um acervo vasto e nunca mais vai se sentir perdido ou sem recursos quando o paciente trouxer um sonho na sessão. Então, esses são os materiais do módulo 1 e 2 do programa que vão formar a base da sua especialização. Mas, além disso, eu ainda vou te entregar dentro do programa uma mentoria de 90 dias, onde eu vou te ensinar em aulas ao vivo, a partir de estudos de caso, como desenvolver o manejo correto dos seus pacientes a partir de hipóteses diagnósticas, onde você vai poder aprender com os casos dos colegas, mas também vai poder trazer os seus casos, para trabalhar nos caminhos de manejos específicos para a sua necessidade. Colegas, quando eu digo que é um programa de especialização completo, isso é sem exagero algum. Você terá plantões de tirar dúvidas semanais, que são encontros online ao vivo para os meus alunos tirarem suas dúvidas em tempo real, onde você pode trazer suas dúvidas e também aprender com as dúvidas de colegas. Isso garante que você nunca fique estagnado no seu aprendizado. Além disso, você terá acesso a um grupo exclusivo de alunos comigo, que é um espaço para trocar ideias, discutir casos, trocar referências, além de obter respostas rápidas, onde eu respondo a todas as perguntas em até 24 horas. Mas, na realidade, eu respondo muito antes disso. Esse é um ambiente de aprendizado colaborativo e uma rede de suporte contínua, vital para o seu desenvolvimento. Você também terá direito a uma supervisão de caso, onde eu vou supervisionar um atendimento real seu. Também terá acesso ao que eu chamo do Dream Drive, que é uma biblioteca digital onde os materiais referenciados nas aulas estão organizados para você acessar facilmente, para você não precisar perder tempo buscando materiais e informações na internet. Lá tem tudo organizadinho para você. Cada um desses elementos foi cuidadosamente planejado para acelerar o seu aprendizado e evitar que você se distraia na aplicação prática deles. E é por isso que eu te afirmo, você terá todas as ferramentas para ganhar pelo menos R$7.000, captando pacientes do zero, fidelizando atendimentos para viver da profissão com o poder da interpretação dos sonhos e do diagnóstico psicanalítico. E como você vai acessar as aulas
e os materiais do programa. Imediatamente após fazer a sua matrícula, você vai receber um e-mail com login e senha para a plataforma da Hotmart, onde as aulas estão gravadas. E você vai poder assistir de onde quiser, fazendo seus próprios horários de estudo. E os plantões de dúvidas e aulas mão na massa, você vai acessar via espaço virtual interativo, onde você vai poder tirar todas as suas dúvidas. E confie, você não terá problemas para acessar nada. Eu e a minha equipe estaremos a postos para te ajudar passo a passo sempre. E tem mais. Eu tive cuidado de preparar mais alguns módulos especiais para que não reste dúvida se vale a pena estar nessa especialização. Primeiro, supervisão com certificado de especialista para todos que concluírem os módulos do programa e tiverem uma experiência prática de supervisão comigo, onde eu vou te conduzir na aplicação prática do mapa do paciente. Aqui você poderá apresentar um caso prático para ser supervisionado por mim. Você vai praticar em um ambiente controlado e realista sobre minha supervisão direta, aperfeiçoando suas habilidades de diagnóstico, condução de sessão e a associação dos sonhos dos pacientes. O benefício é que você poderá refinar ainda mais a sua habilidade sem precisar ter gastos adicionais com supervisão. Depois de ter um caso supervisionado, você vai receber o certificado de especialista em psicanálise no cinema e o de técnicas avançadas na interpretação dos sonhos. Esse certificado não só simboliza a conclusão do programa, como também serve como diferencial significativo no mercado, destacando você como um profissional que se qualificou na sua área de atuação. Sem dúvida, isso proporciona ainda mais credibilidade e autoridade profissional. O segundo módulo especial é para você que sofre com poucos pacientes e não gosta de ficar limitado pelos baixos valores pagos pelos convênios. Você vai ter acesso a um curso de como fazer anúncios no Google para vender sessões e como fidelizar seus pacientes. Nesse curso, eu vou compartilhar com você as estratégias exclusivas que eu e a minha equipe usamos para atrair pacientes interessados pelos meus serviços. Esse módulo vai ser um guia completo para você que nunca anunciou no Google ou tem pouca experiência em marketing digital. Eu vou te ensinar passo a passo, de maneira clara e objetiva, como você pode captar pacientes na sua região, no Brasil ou no exterior, caso você atenda online. Você não tem noção de quantas pessoas estão buscando, neste exato momento, por esse tipo de atendimento na internet. São pacientes que estão dispostos a investir um valor significativo pelas sessões, valorizando sua especialização em interpretação dos sonhos. E, por fim, a cereja do bolo. Presta atenção, porque esse bônus é especial para os comprometidos, para quem já tomou a decisão de se especializar e ganhar pelo menos R$7.000 ao mês, captando pacientes do zero, fidelizando atendimentos para viver da profissão com o poder da interpretação dos sonhos e do diagnóstico psicanalítico. E como é que eu identifico essas pessoas? Do meu ponto de vista, essas pessoas são aquelas que confirmam sua vaga logo que abre as inscrições na segunda-feira. Então, exclusivamente para as primeiras que se inscreverem na segunda até às 23h59, você terá um bônus para tirar você de cima do muro, para tirar aquela dúvida. Ah, será que eu faço? Será que eu não faço? Estou fazendo outros cursos agora, não sei se vale a pena agora. Sabe essas inseguranças para decidir? Então, olha só. Apenas as primeiras que se inscreverem na segunda-feira até às 23h59 vão ganhar um bônus que sozinho vale muito. Sozinho te coloca em outro patamar profissional. Eu tenho uma mentoria, a mentoria Consultório 7K, que é onde, junto do estrategista Gil Capano, com 18 anos de marketing digital e tráfego pago, eu trato de uma metodologia para qualquer psicólogo, psicanalista, chegar ao faturamento mensal de, no mínimo, R$7.000 por mês, isso com um plano de valorização do preço das sessões, somado a aprender a se posicionar como especialista na interpretação dos sonhos e atendimento online para qualquer parte do mundo, que aborda tanto marketing, atendimento, tráfego e estratégias de comunicação. Nessa mentoria,
junto com outros serviços, nós temos uma sessão ao vivo que agendamos com o grupo. Sabe quanto o pessoal paga essa mentoria? R$10.000. Isso mesmo, R$10.000. E eu quero dar uma parte disso de presente para você que está mais comprometida com a construção do seu consultório dos sonhos. Então, você fazendo a sua inscrição logo no início da segunda, até às 23h59, ganhará acesso a essas sessões na minha mentoria. Esse presente é muito exclusivo e só tem acesso a essas sessões minhas alunas da mentoria. E se alguém aqui pensar em contratar diretamente comigo a mentoria, é sério, o investimento é de R$10.000. Mas para quem confirmar a inscrição até segunda, eu vou dar gratuitamente esse acesso às sessões. Nesse um ano que eu estou aqui, assim, fez uma revolução no meu consultório, né? Eu ganhava em torno de 10, 11, que já não era assim, né? Dentro da nossa categoria já não era tão baixo assim. Eu vou falar, mudou. 10, 11, já. Você foi para quanto? Fui em torno dos 20, tem vezes que eu já fui até 25. Né? Eu atendi uma demanda grande para ganhar isso. Sim. Né? Sim. Hoje não, hoje eu tenho qualidade de vida, eu diminuí os horários porque eu posso cobrar melhor. Então, hoje eu atendo melhor também, porque eu tenho tempo de rever o caso, de pensar sobre o caso, estudar, né? E isso é muito bom. Além disso, me dá tempo, né, para viver a minha vida. E antes eu não tinha muito tempo, né? Então, hoje a minha qualidade de vida também mudou completamente. Olha só, se eu bem conheço vocês, imagino que alguém que chegou até aqui não é apenas um curioso. Deve ser um profissional que está comprometido com a melhora contínua do seu consultório, da sua técnica e, com certeza, neste momento, deve estar se perguntando qual o valor do investimento para participar da próxima turma que inicia na segunda-feira. E antes de eu falar qual será o investimento, eu tenho que te deixar claro, pela exclusividade do acompanhamento que eu ofereço, sem modéstia, você não vai encontrar qualquer material semelhante a esse no Brasil. Então, imagina comigo, uma pós-graduação que realmente agregue valor no seu atendimento e, por consequência, nos resultados da sua carreira, estaremos falando de um investimento de pelo menos R$15.000. Isso só a soma das mensalidades, mais os custos adicionais. Isso eu estou te falando caso você opte por uma especialização aqui mesmo no Brasil. Porque se estiver tão determinado quanto eu estava para melhorar minha prática a ponto de estudar em outro país, que tem alguma tradição no estudo da psicanálise, aí você pode multiplicar facilmente por 10 vezes esse valor. É um período de, no mínimo, 12 meses estudando um monte de coisas que não vão te levar a lugar nenhum para cumprir uma grade curricular que esses programas têm que cumprir. É importante eu ponderar isso para te deixar bem claro que o que eu estou te oferecendo não é apenas conhecimento, mas mentoria no direcionamento. E ainda por cima ganho de tempo, porque se você cumprir o cronograma que eu proponho de estudos, se dedicando minimamente em 90 dias, você estará com um fluxo de pacientes chegando para você ganhar pelo menos R$7.000 ao mês. Isso tudo entrando para um grupo seleto de profissionais que dominam esse assunto no Brasil. Então, acredite, isso poderia facilmente custar R$15.000, mas não se preocupe porque ele não vai custar nem a metade disso. Eu tenho certeza que mesmo que o valor fosse R$15.000, eu teria diversas pessoas interessadas e isso me daria menos trabalho, porque é mais fácil trabalhar com menos alunos. Mas lembra que eu te falei que o meu propósito é difundir o conhecimento da psicanálise e formar novos experts nesse assunto. Porque além de eu ser a prova viva de como uma abordagem correta pode transformar a vida de um paciente, como eu te falei lá na minha história na aula 1, eu tenho convicção de que quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos. Então, quanto mais profissionais nós estivermos falando e trabalhando com competência, com o diagnóstico psicanalítico e a interpretação dos sonhos, mais o nosso serviço será valorizado. Entenda, para mim não é apenas dinheiro por dinheiro. Se fosse, hoje eu já teria condições de lotar a minha agenda no valor da sessão que eu cobro sem grandes dificuldades.
Mas hoje isso não satisfaz o meu coração. Hoje o que me alegra é estar aqui compartilhando esse conhecimento com você e fortalecendo a psicanálise. Então, por isso, eu juntei a minha equipe e definimos o valor mínimo possível para custear esse projeto sem abrir mão da qualidade, porque, embora seja o meu propósito, fazer isso tudo aqui tem custo. Iluminação, microfone, computador, internet, luz, e tudo isso representa custo para que eu possa fazer essa mensagem chegar cada vez mais longe e, além disso, eu preciso cobrar um valor para que você se comprometa com o seu estudo, com o seu investimento, porque é fato. O valor que você paga por algo é indicador de quanto você está disposto a se comprometer por aquilo. É assim que com os pacientes também, não se iluda. Então, para você que já tomou sua decisão de estar na próxima turma, seu investimento será de apenas R$ 206,54 por mês em 12 vezes. Gente, isso é menos do que uma pizza na semana. Se você é um profissional da psicanálise e você me falar que está na dúvida para fazer um investimento na sua carreira, na sua formação, me desculpa, mas aí você não entendeu o que representa você dedicar a sua vida e a sua profissão como psicanalista. Gente, estamos falando de um investimento de menos de R$2.000 no seu conhecimento, na sua carreira. Eu aposto que a TV da sua casa, que sua geladeira, seu celular vale mais do que isso. Então, eu não vou entrar aqui no mérito do valor do investimento. E se você pagar à vista, tem um desconto ficando por apenas R$ 1.997. Gente, com o que você vai aprender comigo, você terá mais pacientes e mesmo que cobre barato a sessão, por exemplo, R$ 120, o seu investimento já será pago facilmente. Lembrando que foram milhares de inscritos participando do workshop e tem gente na lista de espera para essa turma. Pode ser que as inscrições acabem segunda-feira mesmo, tá? E para isso, eu vou tirar todo o peso dessa decisão das suas costas. Eu vou te dar 2 garantias para você estar na próxima turma. Para você saber que essa é a melhor decisão para a sua carreira. A primeira garantia é totalmente incondicional. Você que garantir a sua vaga na segunda-feira vai poder participar da comunidade, assistir a todas as aulas, ler todos os materiais, baixar o que você quiser dos documentos do Dream Drive e se dentro de 7 dias você não quiser mais participar da especialização por qualquer motivo, eu te devolvo todo o seu investimento sem fazer uma única pergunta. Basta você me passar um e-mail dizendo, eu não quero mais, que eu te devolvo integral o valor que você investiu. E a nossa amizade continua a mesma. Isso é uma garantia incondicional. Eu quero que você veja com seus próprios olhos. E se você decidir que não é para você, sem problema nenhum, eu te devolvo o seu investimento integralmente. E tem mais. Agora você vai achar que eu endoidei de vez. Se em 90 dias você estudar as aulas, fazer o que precisa ser feito e não estiver com uma captação ativa e um fluxo de pacientes saudável para ganhar pelo menos R$ 7.000, fidelizando atendimentos com o poder da interpretação dos sonhos e do diagnóstico psicanalítico, eu vou fazer uma mentoria personalizada, onde nós vamos traçar um plano de ação que você vai executar nos próximos 90 dias. E se mesmo assim você não conseguir ter resultado, eu te devolvo o valor que você investiu e mais R$ 500 no meu bolso, pelo tempo investido no programa. Não tem motivo lógico nenhum para você não participar dessa próxima turma. Os riscos estão todos nas minhas costas. O único risco que você corre é o de perder essa oportunidade ficando de fora da próxima turma. Lembrando que você nunca mais terá uma oferta igual a essa. E por que eu assumo todo o risco? Primeiro, porque eu sei o que eu estou te oferecendo. Eu sei que se trata de um material exclusivo que você não vai encontrar por aí nada semelhante. E segundo, porque eu quero ajudar o maior número de profissionais a ganharem pelo menos R$ 7.000 captando pacientes do zero, fidelizando atendimentos com o poder da interpretação dos sonhos e do diagnóstico psicanalítico para viverem da profissão ainda em 2025.
Então, como eu disse antes, as inscrições para a especialização abrem na segunda-feira. Você quer aumentar a chance de garantir uma das vagas limitadas? Eu recomendo que você entre no grupo do WhatsApp, o grupo VIP do WhatsApp, pois lá eu vou liberar as inscrições um pouco antes, às 7 horas da manhã. Aqui embaixo desse vídeo tem um botão para você acessar o grupo VIP. Não custa nada para você estar lá e te deixa mais próximo da sua vaga na segunda-feira. Então, entra lá para não ficar de fora e depois não diga que eu não te avisei. E agora, para encerrarmos, eu quero te trazer apenas uma reflexão das 3 opções bem claras que você tem à sua frente. A primeira escolha que você tem é agir como um avestruz, colocando a sua cabeça na terra, vai ignorando tudo que eu falei até aqui, esquecendo a aula de hoje, ignorando essa oportunidade, fingindo que nem viu o que eu te mostrei até aqui. Aí você segue sua vida normalmente, realizando ou não poucos atendimentos, e não tem problema nenhum. É só uma das escolhas que você faz na vida. A segunda escolha é você tentar aprender com informações aleatórias. Sabe quando você estuda sozinho, participa de tudo que é grupo de WhatsApp, Facebook, testa sozinho, vai aprendendo sozinho, vai pegando informações pingadas daqui e dali, tentando juntar o quebra-cabeça, às vezes lê um livro, vai tentando juntar tudo, querendo fazer uma engenharia reversa para aprender sem precisar se comprometer, porque no fundo é isso. O principal cuidado que eu te indico nesse caso é tomar cuidado para não estar se auto-sabotando em relação ao seu comprometimento com a sua carreira. Eu acho que esse é o maior risco que você precisa tomar cuidado com essa escolha. Mas você também tem uma terceira escolha, que é navegar por águas tranquilas. Vir comigo por um caminho já percorrido por mim e pelos meus alunos. Vindo comigo, você não vai estar sozinho. Você não vai estar sozinha. Eu vou te pegar pela mão, te corrigindo, te auxiliando quando você precisar. Eu não vou medir esforços para ver você como um profissional destacado, que sabe divulgar o seu trabalho, que ganha bem, que é um especialista no diagnóstico através da interpretação dos sonhos. Você está comigo até agora, já assistiu a todo esse conteúdo. Eu tenho certeza que você sabe qual é a melhor escolha para a sua carreira. Vamos embora! Clica no link que aparece aqui embaixo, entra no grupo VIP e na segunda-feira seja um dos primeiros a confirmar a sua vaga no programa. Esse foi o workshop Consultório dos Sonhos. Um abraço e tchau!